você vai pecar. O que você fará depois? Essa é a questão. Tem um pensamento, uma frase muito repetida nos nossos dias que diz: você não é o seu pior erro, você não é o seu pior defeito. E por mais que eu tenha uma certa resistência, porque muitas vezes as pessoas usam essa frase com uma intenção de relativizar o mal que eventualmente possam ter feito, ela é muito verdade. Porque, de fato, você não é resumido ao seu pior pecado, ao seu pior defeito, à sua pior ação. Você não precisa ser eternamente determinado por isso. Existe espaço nas nossas vidas e deve haver espaço e disposição para o arrependimento. Por mais que você possa eventualmente ter feito algo horrível, algo terrível, cometido um pecado muito sério, isso não precisa te definir eternamente. O Senhor nos chama ao arrependimento e Ele continua nos recebendo apesar das nossas falhas. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe o quanto eu insisto na busca ao Senhor e no fortalecimento e na resistência contra o pecado. Nós não devemos nos entregar ao mal, não devemos nos entregar ao pecado, não devemos tratar de forma leviana com as tentações, devemos resistir, devemos nos fortalecer em Deus. Mas é também fato que somos suscetíveis ao mal, suscetíveis aos pecados, às tentações e eventualmente e inevitavelmente você irá pecar. O que fazer depois? Essa é a questão que nós precisamos estar atentos a ela. Jesus, hoje a nossa leitura nos levou do Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 20 até o capítulo 22, verso 53. E especialmente no capítulo 22, a partir do verso 31, nós temos o seguinte: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir à prisão e até morrer ao seu lado. E Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu vou dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E eu acho interessante como Lucas apresenta esse trecho, que nós já lemos nos outros evangelhos. Jesus se vira para Pedro e fala: Pedro, vocês hoje serão testados. Vocês serão testados ao máximo, serão provados. E eu orei por você hoje para que a sua fé não vacile, para que o Senhor te fortaleça e você não vacile na fé. Faz o seguinte: depois que você tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Olha a forma como Jesus constrói essa frase e tudo que está implícito aqui. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia que Pedro iria pecar. Jesus sabia que Pedro iria cair, que ele iria vacilar. Jesus já estava assumindo esse erro. Ainda assim, Jesus diz: Pedro, depois que você tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Depois que você se arrepender do erro que você cometerá hoje, da negação que você cometerá contra mim, e tiver voltado, eu tenho uma missão para você, o trabalho continua aqui. Fortaleça os seus irmãos. O convite de Jesus para que o sigamos, para que sejamos seus discípulos, para que façamos outros discípulos, para que andemos após ele, não subentende uma jornada de perfeição. Jesus sabe das nossas falhas, ele sabe das suas falhas, ele sabe que sim, eventualmente você vai pecar. Ele deseja sim que você resista, que você se revista do Espírito Santo, que você se revista dessa armadura e que você fuja da tentação, que você resista ao pecado. Tudo isso é verdade. Mas ele sabe que eventualmente você e eu seremos fracos, eventualmente nós iremos pecar. A questão é o que faremos depois disso. Não se renda ao pecado, não se renda ao mal, resista, continue resistindo, se arrependa dos seus pecados, volte para o Senhor e volte a fazer aquilo que Ele te convidou a fazer. O convite de Jesus não pressupõe a sua perfeição. O convite de Jesus te convida ao arrependimento diante do pecado, para que você possa retomar a missão que Ele tem para você. Quando você tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Quando você tiver se arrependido e voltado para o Senhor, volte a caminhar no caminho que Ele propôs a você e naquilo que Ele tem para que você realize. Você não precisa ser eternamente derrubado e definido pelo seu erro, pelo seu pecado. Jesus nos convida ao arrependimento. Ele sabe das suas fraquezas e Ele te convida a voltar-se para Ele e a seguir em frente. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Talvez hoje seja um bom dia para você se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor. Se esse é o caso, termine esse vídeo, se coloque em oração diante de Deus, peça perdão pelos erros que você vem cometendo, deixe que Ele restaure a sua vida e que Ele te faça uma nova criatura. Vamos juntos, lendo a nossa Bíblia, aprendendo cada vez mais com o Evangelho. Amanhã nós vamos concluir a leitura do Evangelho de Lucas. Espero você amanhã para mais um momento de reflexão. Deus abençoe.